Circunferência. Circunferência, né, vocês também já viram, só para relembrar, a gente tem o centro da circunferência, que é exatamente no meio, distância do meio até a borda em qualquer um dos lados que eu coloque, é o que a gente chama de raio da circunferência, né, raio R, diâmetro, distância de um lado até o outro, né, e ele equivale a 2 vezes o raio, é importante guardar isso, e essa distância aqui é o que a gente chama de corda. Né? O que a gente tem de informação? O comprimento da circunferência é igual a 2πr, e a área é πr ao quadrado. Então, essas são as informações, são os valores que a gente tem para calcular. E aí vamos fazer um exemplo basiquinho aí para vocês entenderem. Então, imagina que eu quero calcular uma circunferência tem um raio de 90 centímetros e eu quero calcular somente uma parte dessa circunferência. Eu não quero calcular todo o comprimento dela. Quero calcular o comprimento de um arco de 60 graus. Tá? Então, eu não quero calcular todo o comprimento da circunferência. Fiz lá a circunferência e aí eu quero fazer uma medida aqui só de 60 graus. Eu só quero calcular esse comprimento aqui. O que a gente vai fazer? Tem diversos métodos de fazer isso. Posso fazer o seguinte, vamos aplicar a relação. A volta completa na circunferência é 360 graus. Isso equivale a 2π. Então, se eu quero somente 60 graus, qual vai ser a quantidade de π relacionada a isso? Então, a gente multiplica cruzado, eu posso até simplificar aqui antes. Sobra 6, então fica 6x igual a 2π, x igual a π sobre 3, né? Fiz a simplificação de 2 com o 6. E aí, o que a gente faz? Esse π sobre 3 eu jogo na fórmula. Então, meu comprimento vai ser, ao invés de ser os 2π, vai ser π sobre 3. Então, π sobre 3 vezes o raio. E aí fica, o π é uma constante de 3,14. E aí a gente vai ter um valor de 94,2 centímetros. Se eu não quisesse fazer assim, o que eu poderia fazer? Bom, poderíamos jogar na fórmula. Então, comprimento, deixa eu fazer aqui. Comprimento é 2πr. Então, vai ser 2π vezes 90. Então, comprimento vai ser... Vamos adotar aqui o π é 3,14. Então, vai ser 2 vezes 90, 180. Vou colocar só... Vou deixar o π, para não fazer confusão. Não tem que fazer essa continha. Bom, esse seria o comprimento da circunferência toda. Só que eu não quero calcular ela toda. Quero calcular somente um ângulo de 60. Se o ângulo total é 360 e eu quero só 60 graus, o que eu estou fazendo? É como se eu como se eu dividisse esse valor por 6. Né? Por quê? Se eu dividir em 60 graus, vocês podem observar que eu vou precisar de 6 arcos para dar os 360. Então, 180 dividido por 6, a gente tem 30π. 30π é o mesmo valor aqui, ó. Só observa o seguinte, o raio é 90 sobre 3π. Então, 90 sobre 3, 30π. Então, essa seria uma outra maneira de calcular esse comprimento somente de uma parte. Então, se não lembrarem de transformar, pode usar o raciocínio de que você está pegando metade.
Se eu pegasse metade, dividiria por 2 e por aí vai.